Senhoras e senhores, a todas, todos e todes, meu muito bom dia. Hoje em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, por meio da Escola Superior, ESDEP, tem o prazer em recebê-los para a palestra Onde Estão as Mulheres? Um retrato das desigualdades de gênero. Para compor a mesa do dia, convidamos a defensora pública especializada na defesa em situação de violência do NUDEM Belo Horizonte, a doutora Ana Flávia Oliveira Freitas. Defensora pública especializada na defesa dos direitos das mulheres em situação de violência no NUDEM, doutora Ana Cláudia Braga Areias Pinheiro. Mãe, professora de literatura, ambientalista e primeira mulher trans, eleita vereadora em BH, com votação recorde, vereadora Duda Salabert. Anunciamos também as presenças do nosso corregedor-geral, defensor público, Dr. Galeno Gomes Siqueira. Para dar início. Defesa dos direitos de outras mulheres. Antes de passar a palavra para a nossa querida convidada super especial, eu queria fazer umas breves considerações e queria começar dizendo que a nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, traz no seu texto constitucional um pilar de sustentação do Estado democrático de direito, que é o princípio da isonomia. E o princípio da isonomia busca impedir atos de discriminação e tratamento injustificadamente desigual entre os cidadãos. A igualdade de gênero também está prevista na nossa Constituição e é um direito fundamental. A igualdade de gênero tem a sustentação para a construção de uma sociedade igual, uma sociedade justa, uma sociedade mais democrática. Só que, apesar, de possuirmos diversas leis, tanto no Brasil como pelo mundo afora, referentes à questão de gênero e igualdade de gênero, a desigualdade de gênero é histórica. E temos... obrigada, querida. E a desigualdade de gênero é histórica e acompanha a humanidade desde a sua existência. Por isso, nós precisamos, para além de leis, decretos e regulamentos, ter ações da sociedade de uma forma geral. E a busca dessa isonomia passa por projetos sempre em construção e ações para fomentar os mecanismos e todas os recursos para passar para essa mulher condições para que ela possa tomar as rédeas da própria vida,
possa exercer cargos que elas consigam exercer, dadas as devidas condições a elas, e possam expressar as próprias vontades, independente de outras pessoas. E projetos nesse sentido têm sido desenvolvidos pela Defensoria Pública, através da Coordenadoria Estadual de Promoção e Defesa da Mulher, e também através das defensorias especializadas na promoção e defesa dos direitos das mulheres em situação de violência, os NUDEMs, que estão por todo o Estado. E também, a sua convidada, vi várias ações e projetos magníficos desenvolvidos pela senhora e a sua equipe. E é de prazer para todos nós estar aqui. Estamos passando problemas técnicos. Ouvir um pouco mais. E a sua presença. Você não dá para fazer isso aí em cima, não? Palavra, e agradecer imensamente a presença. Bom dia, obrigada pela fala. Você pode, eu prefiro esse aqui para frente. Obrigada pelo convite, pelas palavras, pela composição dessa mesa. É uma honra estar aqui falando num espaço tão importante, nesse cenário que nós estamos vivendo, sobretudo, né? A gente sempre, no terceiro setor, estabeleceu uma parceria muito proveitosa com a Defensoria. Nós que estamos na frente das lutas sociais, nos movimentos de luta, a Defensoria é uma ilha que nos ajuda nesse oceano de ódio, de intolerância e de violência. É fundamental saber que há a Defensoria para nos abrigar, para nos acolher, e sempre foi assim. Sempre contamos pares aqui, e companheiras e companheiros que estenderam a mão na busca da justiça social. Por isso, esse auditório aqui e as pessoas que aqui estão compondo são pessoas muito caras para a gente, que é do movimento social. Então, me sinto muito honrada de estar aqui. Então, obrigada pela luta, obrigada pelo trabalho, obrigada por tudo que vocês fazem e fizeram na busca de garantir o mínimo de equidade, sobretudo para as pessoas em extrema vulnerabilidade social. Me apresentando, eu me chamo Duda Salaberti, sou mulher travesti, transexual, transgênero, tanto faz a forma que me classifique, desde que me coloque no campo das mulheridades. Sou professora, ambientalista, vegana, e me tornei, no ano passado, a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte e a segunda vereadora mais votada do país. E eu, antes de iniciar a palestra propriamente dita, dizer que normalmente eu não aceito os convites para falar no Dia das Mulheres, porque, paradoxalmente, para as pessoas travestis transexuais, o Dia das Mulheres é um dos dias que a gente mais sofre violências. Então, para as pessoas trans e travestis, a gente participa do ato, óbvio, é fundamental ter o Dia das Mulheres, sobretudo para reivindicar os direitos que ainda tem que avançar e garantir os que foram conquistados, isso é inquestionável. Mas não estou dizendo que essa violência vem das companheiras, mas da sociedade, como está entre os pilares da sociedade a transfobia. Um dos dias que a gente recebe mais violência é o Dia das Mulheres. E, além disso, alguns tensionamentos sobre os quais a gente não gosta de participar, sobretudo quando vem de companheiras, né? A gente entende que nós temos que avançar muito na luta pelo reconhecimento da dignidade e da identidade das pessoas travestis transexuais, mas dentro do próprio campo há companheiras que questionam, mas logo no Dia das Mulheres vão chamar uma travesti para poder falar, né? Então a gente recebe resistência da sociedade e do próprio campo, né, das mulheres. Então, por isso que as pessoas travestis transexuais estão muito mais próximas do movimento LGBT do que do movimento feminista. Então, quando vai discutir a questão de travestis transexuais, nos colocam dentro do movimento LGBT e nós militamos, de modo geral, dentro do movimento LGBT. Embora dentro do feminismo, que é plural, existe o transfeminismo, e o transfeminismo é justamente uma perspectiva sobre as lutas feministas a partir do olhar das pessoas transexuais, que incluem
mulheres transexuais e também homens transexuais. Nós temos que entender que os homens transexuais sofreram, antes de sua transição, inúmeras violências de gêneros, porque eram reconhecidos como mulheres. Então, embora dentro do próprio feminismo, que é plural, o transfeminismo, a maioria das pessoas travestis transexuais não se sentem ainda à vontade de participar das mobilizações dos movimentos feministas e, sobretudo, um dia como o Dia das Mulheres, como eu disse, que é tensionado, e muitas mulheres falam que nós estamos querendo ocupar o espaço que as mulheres cisgêneras historicamente conquistaram. E nós não queremos ocupar o espaço. Na verdade, o que nós queremos é caminhar juntas. Entendemos que o transfeminismo ele ajuda muito no debate que o movimento feminista já faz. Então, nós não entendemos como intrusas, mas sim como companheiras que podem fortalecer a luta por um problema muito maior, que é a estruturação do patriarcado, que violenta inúmeros corpos e alija diversas identidades. Mas só reiterando, eu aceitei o convite por vir da Defensoria Pública, mas todos os anos recebo convite para participar de palestras e sempre recuso, porque por mais que eu esteja aqui entre companheiras de luta, ainda para nós travestis transexuais, a gente ainda sente um certo constrangimento e não nos sentimos à vontade. Mas, ao mesmo tempo, é um espaço que temos que ocupar, é um espaço que temos que lutar, mesmo sabendo que gera constrangimento entre nós travestis transexuais, mesmo sabendo que nós vamos estar expostas a violências que não serão explícitas, mas virão de olhares, mas nós temos que ocupar esses espaços. Mas nem sempre estamos dispostos a ocupar relacionado à nossa saúde mental, nossa saúde psicológica, nossa saúde energética, nem sempre estamos dispostas. Então, hoje vai ter o 8 de março, vou participar, mas muitas companheiras não vão. As companheiras vão na parada LGBT, porque se sentem mais acolhidas, mais abraçadas no movimento LGBT, porque há muita resistência dentro do próprio feminismo mesmo, ou dos feminismos, em relação aos corpos trans. Não é a maioria do movimento feminista, de modo geral, contempla, abraça e luta junto com as pessoas travestis transexuais, mas há setores minoritários que não nos reconhecem e como mulheres, e aí há um tensionamento, e esse tensionamento com as companheiras mulheres cisgêneras é o mais árduo para nós transexuais, porque nós não queremos fazer esse tipo de tensionamento, porque sabemos que o problema não é as mulheres não são rivais. A rivalidade está justamente na estrutura patriarcal que foi historicamente construída por muitos homens e algumas mulheres também. Mas, dito isso, para a gente discutir um pouco sobre a questão do Dia das Mulheres, eu vou fazer um recorte óbvio da questão das pessoas travestis e transexuais, até porque espaços como esse são espaços caros para a gente poder fortalecer a luta e ter as companheiras multiplicando essa luta. Então, só reforçando, nós, travestis transexuais, não estamos aqui querendo roubar um espaço das mulheres, até porque nós, pessoas travestis transexuais, somos também mulheres. O que nós queremos é conseguir companheiras para fortalecer a luta em nome de uma sociedade minimamente justa. E não tem como a gente pensar numa sociedade justa com os números que eu vou mostrar em relação às pessoas transexuais. E aí vem uma questão importante. Não existem no Brasil números oficiais sobre a realidade das pessoas transexuais. Não há no país nenhum número oficial sobre a nossa realidade. E o ato de não ter número já é um número que mostra que o Estado está pouco preocupado com a nossa realidade. Porque para a construção de políticas públicas é fundamental ter números para poder pavimentar uma política pública. E como não tem número, muitos gestores alegam que não tem como fazer política pública porque não tem número. Né? Então, os números que aqui vou mostrar são números não oficiais, que foram construídas ou pela academia, pela universidade, aqui em Minas Gerais, pela UFMG, ou foram construídos por terceiro setor, sobretudo a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que faz um papel fundamental para mapear, no final do ano, a violência contra pessoas trans. E aí um dado importante também a se dizer, que os números que aqui vou mostrar, eles foram construídos da seguinte forma. Sempre quando há uma violência contra uma travesti, uma transexual, e essa violência ela é divulgada num jornal ou numa revista, aí a ANTRA faz o mapa da violência. Então, por isso que são números subnotificados. Porque, primeiro, nem toda violência contra travesti transexual é divulgada em jornal ou revista. E segundo, nem sempre quando divulga a violência contra pessoas transexuais,
respeito à nossa identidade. Porque nós falamos que nós, pessoas transexuais, morremos 2 vezes. Temos a morte física, propriamente dita, e a morte simbólica, porque nem após a morte respeito à nossa identidade. Então, o que eu vou mostrar aqui são números que foram divulgados em jornal e revista e que respeitaram a nossa identidade. Por isso que a ponta do iceberg é algo subnotificado. Então, nós temos que entender que o Brasil é o país que, há 13 anos consecutivos, lidera o ranking de país que mais mata pessoas transexuais do planeta. Há 13 anos consecutivos, o Brasil é o país que mais mata pessoas travestis transexuais do planeta. E esse número não tem abaixado, ele tem aumentado a cada ano. Mas aí é muito comum as pessoas questionarem dizendo, mas somos o país que mais mata pessoas transexuais, nós somos o país que mais mata mulheres de modo geral, o número de feminicídio que há no Brasil é um número de guerra, sem dúvida o é. Somos o país que mais mata policiais, somos o país que mais mata diversos grupos sociais. Isso é óbvio. Está no alicerce do Brasil a violência. O Brasil está longe de ser um país pacífico, um país calmo. A violência é um dos alicerces da nossa sociedade. Mas, no caso das pessoas transexuais, há um tempero odioso que nos difere dos outros números de modo geral. Porque, segundo a ANTRA, 80% dos assassinatos contra travestis transexuais ocorreram com uma violência hiperbolizada, uma violência exagerada. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só, dificilmente uma travesti é morta com uma facada só. 80% dos assassinatos ocorrem com uma violência exagerada, que significa paus enfiados no ânus, corpos esquartejados, braço para um lado, seio para o outro. 80% dos assassinatos assim ocorreram. Se você pegar o mapa da violência trans, se você torcer, sai sangue, tamanha violência que é retratada nesse mapa acerca dos assassinatos contra nós. E mais, 83% dos assassinatos ocorreram contra travestis transexuais negras, o que mostra uma violência interseccional, no mesmo corpo casando gênero, classe e raça. 83% das travestis e transexuais assassinadas negras. 80% com uma violência exagerada, hiperbolizada. Como eu disse, corpos esquartejados e, em grande maioria, no espaço público. Isso difere o feminicídio do feminicídio. O feminicídio, de modo geral, a violência ocorre no espaço doméstico. O transfeminicídio, de modo geral, a violência ocorre no espaço público. E por que ocorre no espaço público? Porque está diretamente ligado à atividade profissional a que nós somos colocadas. Porque 90% das travestis transexuais no país estão na prostituição. Isso antes da pandemia. Temos que lembrar que hoje nós vivemos a maior crise socioeconômica da história do capitalismo. Com a maior crise do capitalismo econômica, esses números se aumentaram sem dúvida. Mas antes da pandemia, eram 90% na prostituição. E aí, os crimes acontecem justamente nesse espaço da prostituição. Então, se nós temos 90% de um grupo na prostituição, isso mostra que a prostituição para nós, travestis transexuais, é quase que compulsória, quase que obrigatória. Porque é raro você encontrar uma pessoa trans que não esteja na prostituição. Né? Não temos nada contra a prostituição. O problema é que a prostituição para nós é quase que compulsória, quase que obrigatória. Então, é essa a realidade das pessoas transexuais no Brasil. País que mais mata pessoas trans do planeta há 13 anos consecutivos. 80% dos assassinatos com a violência exagerada. 83% dos assassinatos transexuais negras. 90% na prostituição. E a UFMG, que mapeou as travestis transexuais de Belo Horizonte, mostrou que 91% das travestis transexuais de BH não concluíram o ensino médio. Se 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio, isso mostra que a escola é também um espaço de violência. Né? Não existe evasão escolar para travestis transexuais, existe expulsão escolar. Porque o projeto educacional que está em curso, ele é feito para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. Tanto é que privilegiar o privilegiado, se você perguntar qual que é o número de negros que sendo no Brasil, segundo o INEP, apenas 2,33%. Só 2,33% das pessoas que formam medicina no Brasil são negras, segundo o INEP. Isso diz muito sobre o projeto educacional que está em curso no Brasil. E aí, 91% das travestis não concluíram o ensino médio. Então, a escola é um espaço também de violência para as pessoas transexuais. É comum, quando converso com as pessoas
trans, elas mostrarem que a violência está cristalizada no espaço escolar, seja por meio das piadas, dos risos, dos olhares, ou da violência física propriamente dita. E o único número que há do governo sobre a realidade das pessoas trans é do Ministério da Saúde. Estima-se que 41% das travestis transexuais do país estão com HIV. Estima-se que 41% das travestis transexuais do país estão com HIV. Ou seja, a cada 2 travestis que você vir, possivelmente uma está com HIV. 90% na prostituição. 91% não concluiu o ensino médio. 80% dos assassinatos com a violência exagerada. 80% dos assassinatos com a violência exagerada, 83% dos assassinatos transexuais negras. É essa a nossa realidade. E aí as companheiras querem dizer que nós, pessoas travestis transexuais, estamos querendo roubar o espaço das companheiras de luta. Pelo contrário. O que nós queremos é justamente fortalecer as lutas, mostrar que é um denominador comum. Porque a mesma violência que é projetada contra pessoas trans, a origem é a mesma da violência que é projetada sobre as mulheres cisgêneras. É uma intolerância em relação ao feminino. Porque a dimensão do feminino é como se poluísse o corpo. A dimensão do feminino é como se poluísse o corpo. Seja dos gays mais afeminados, seja das transexuais e travestis, ou das mulheres cisgêneras. E o feminino é como se poluísse o corpo. E daí tem que ser violentado, ser retirado, né, de diversas formas. Dos espaços públicos, sobretudo. Né? Nem direito ao sol é dado uma pessoa travesti transexual. Nem direito ao sol nos é dado. Porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria. Dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria. Só nos é dada a esquina de madrugada. E nem é dado, é conquistado. Porque se dependesse da sociedade, nem direito à prostituição nós teríamos. Porque eu estou cansado, enquanto coordenadora de projeto social, de mediar conflito entre bairros que não querem as travestis se prostituindo e a polícia que também vai lá fazer um processo de limpeza social. E aí eu falo, olha, se vocês não querem as transexuais trabalhando na prostituição aqui no bairro, faça um projeto de sensibilização com os comerciantes para contratar pessoas transexuais. Nós estamos falando de um grupo que 90% na prostituição. Então, o que há por trás desses números é um projeto de sociedade. É um projeto de asepsia social. Um projeto de higienismo social. Que nós somos lidos como o que há de pior nas estruturas sociais. Então, se perguntasse em relação aos discursos estruturantes da sociedade, a medicina é um discurso estruturante. Então, nós somos tratados como o que há de pior. O que há de pior para a medicina? A doença. Até hoje eu sou patologizada. Até hoje eu faço parte do CID, que é a Classificação Internacional de Doença. Até 2018 eu era tratada como doença mental pela OMS. Mas até hoje eu faço parte da Classificação Internacional de Doença. Nossas identidades até hoje não foram despatologizadas pela OMS. Aí, a medicina nos trata como que há de pior, porque nos trata como doença. Se pegar as religiões, o que há de pior para as religiões? O pecado. Nós encarnamos o pecado, porque nem direito à fé nós temos. Nem direito à fé nos é dado. E para a sociedade, o que é pior? Sujeira. E nós somos tratados como sujeira social. Como eu disse, nem direito ao sol é dado uma pessoa travesti transexual. Só nos é dado ou conquistado a esquina de madrugada. É essa a realidade. País que mais mata pessoas transexuais do planeta, 80% dos assassinatos com a violência hiperbolizada, exagerada, paus enfiados no ânus, corpos esquartejados, 91% das transexuais não concluíram o ensino médio, 90% na prostituição, 41% com HIV. Essa é a realidade antes da pandemia. Com a pandemia houve um aprofundamento e nós nem sabemos como é que estão esses números por falta do Estado se preocupar com esses grupos. Na verdade, o que há no Brasil é mais do que um higienismo. O que há no Brasil é um genocídio contra pessoas travestis transexuais. E quando eu falo genocídio, eu não me refiro ao genocídio no sentido vulgar da palavra. É genocídio no sentido técnico da palavra. Inclusive, nosso gabinete tem tentado articular, junto com estruturas maiores e organizações internacionais, uma forma de entrar nos tribunais internacionais para punir o Brasil, porque há um genocídio em curso aqui no Brasil e o Estado brasileiro nada faz.
Nada faz. Porque no Brasil nem direito a sol nós temos, nem direito a banheiro nós temos. Temos que lembrar que o STF está há 7 anos discutindo qual banheiro eu vou usar. Isso é humilhante, é aviltante. Então, quando eu falo que é um genocídio técnico, vocês são operadores do direito, vocês sabem muito melhor do que eu. Eu não fiz direito internacional, sou apenas professor de literatura. Mas até onde pesquisei e sei, de modo geral, há um consenso que são basicamente 5 critérios para se configurar um genocídio. E nós nos enquadramos em todos. Se fossem 170 critérios, que foi a quantidade de pessoas transexuais brutalmente assassinadas ano passado, estaríamos em todos. Se fossem 2.000 critérios, estaríamos em todos. Há um genocídio em curso, mas são 5. E lerei, de forma resumida, os 5 para comprovar que é um genocídio. E nós não podemos deixar isso passar. Primeiro critério para se configurar um genocídio, assassinatos de membros do grupo. Assassinatos de membros do grupo. Isso é tranquilo, o Brasil é o país que há 13 anos consecutivos mais mata pessoas transexuais do planeta. Segundo critério para se configurar um genocídio, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Eu coordeno um projeto social que chama Transveste, que oferece educação gratuita para travestis e transexuais de Belo Horizonte, já que 91% das transexuais não concluíram o ensino médio. E na Transveste, no primeiro dia de aula, um homem trans, ao pisar em sala de aula, ele desmaiou. Ele desmaiou ao pisar em sala de aula. Porque entrar no espaço escolar significava para ele ter acesso aos seus maiores traumas, seus maiores medos. E aí eu pergunto, tem violência maior para um grupo do que não poder pisar em sala de aula? Essa pesquisa que a UFMG fez mostrou que cerca de 30% das travestis transexuais de Belo Horizonte disseram que nunca mais querem pisar numa sala de aula. Nunca mais. É 30% de um grupo dizendo que nunca mais quer pisar numa sala de aula. E elas estão certíssimas. Porque esse projeto educacional que está em curso é para nos violentar. A prostituição, muitas das vezes, é mais acolhedora do que o espaço escolar. Engana quem acha que as escolas e as universidades são pacíficas para nós. É para vocês. Porque o projeto educacional foi feito para vocês. Para nós, não. Nem direito a nome social nós temos em alguns locais. Então tem dano grave maior a um grupo do que não poder pisar numa sala de aula? Terceiro critério para se configurar um genocídio. Submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionarão destruição total ou parcial. Então você vai colocar um grupo para ser destruído total ou parcialmente. Para criar situações para isso. Olha, 90% das travestis transexuais estão na prostituição. Isso antes da pandemia. Hoje deve estar 99%, 99,5%. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Mas antes da pandemia era 90% da prostituição. Aí nós não temos nada contra a prostituição. Porque, como eu disse, a prostituição é um dos poucos espaços que nos acolhe. É um dos poucos espaços que garante um mínimo de dignidade. Mas o problema não é a prostituição em si. O problema são 2. É a prostituição compulsória, obrigatória. E o segundo é que muitas pessoas trans são jogadas na prostituição mais degradante que há. Então não é a prostituição em si, mas ao contexto da prostituição que é colocado, que muitas das vezes é o mais degradante. Então, por exemplo, na Transveste, que é o projeto que eu coordeno, a média do programa, a média é R$15. Não estou aqui dizendo que entrando num debate moral sobre o preço do programa ser melhor ou pior. Estou dizendo a média para entender a questão socioeconômica do grupo que nós estamos lidando. Então, a média é R$15. Aí nós falamos assim, olha, vocês vão fazer programa com camisinha. Porque o Ministério da Saúde estima que 41% estão com HIV. Elas falam, se pagar bem, eu faço sem camisinha. Eu disse, querida, você vai fazer programa com camisinha. A saúde, sua saúde é fundamental para nós. Então, se pagar bem, nós vamos fazer sem camisinha. E o pagar bem não é pagar R$100 a mais. O pagar bem não é pagar R$50 a mais. O pagar bem é pagar R$5 a mais. R$5.
Aí, antes de você vir questionar do tipo, quem mandou fazer programa sem camisinha? Vai pegar a doença mesmo. Antes de você questionar isso, faz o oposto. Questiona o que passa na cabeça do seu marido, do seu irmão, do seu colega de trabalho, ou do seu filho, ou do seu noivo, ao parar uma transexual na esquina e falar assim, se eu te pagar R$5 a mais, você me chupa sem camisinha? Porque quem nos para na esquina são pessoas do dia a dia. A maioria é casada ou com namorado ou noiva. O que passa na cabeça de um homem, ao parar uma transexual na esquina e falar, se eu te pagar R$5 a mais, você me chupa sem camisinha? O que passa na cabeça dessa pessoa é que nós não somos humanas. Porque a categoria de humanidade não é uma categoria dada no Brasil. A categoria de humanidade é uma categoria que tem disputa, ela é conquistada. Temos que lembrar, até 150 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Até 150 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanas pelo Estado brasileiro. Precisou de séculos de lutas para que negros e negras conquistassem, mesmo que precariamente, a categoria de humanidade. E hoje, nós, travestis transexuais, não conquistamos a categoria de humanidade. Tanto é que, se você perguntar qual é a maior pauta do movimento trans na América Latina, a nossa maior pauta ainda é nome, banheiro, identidade. Se nós lutamos por nome, banheiro e identidade, é porque o sinônimo mínimo para reconhecer nossos corpos como corpos humanos não foi conquistado. Daí valer R$5 nossos corpos. R$5. Tem aqui nesse auditório, a maior luta sua é por um banheiro. Isso é atante, isso é humilhante. Quarto critério para se configurar um genocídio no Brasil. Medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Olha, há uns 3 ou 4 anos atrás, uns 4 anos atrás, eu queria colocar silicone no meu corpo. Eu dava aula, fui ao médico. Lógico que a gente sabe que a maioria dos médicos desconhece a causa trans e muitos deles acabam reproduzindo transfobia. Então eu escolhi um médico que já sabia lidar com a pauta trans. Falei, olha, eu quero colocar silicone no meu corpo. Aí quando eu falei para colocar silicone, ele imprimiu os laudos. Laudos porque a gente até hoje é patologizado. Até hoje faz parte, segundo a OMS, do CID, a Classificação Internacional de Doença. E como eu fui colocar silicone há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, na época, até 2018, eu fazia parte dos transtornos mentais. Nem é doença, porque doença tem cura. É transtorno. Eu era tratado como um transtorno mental. Lembrando que a OMS tratou a homossexualidade como transtorno mental até 1990. E a transexualidade como transtorno mental até 2018. E aí, como na época eu era tratado como transtorno mental, pediram os laudos. O primeiro laudo, um laudo psicológico. O segundo laudo, um laudo psiquiátrico. Porque eu precisava de um carinho psiquiátrico para autorizar eu colocar silicone no meu corpo. Eu pergunto, quantos de vocês aí tem que procurar um psiquiatra para autorizar você colocar silicone no corpo? Mas esses laudos eram menos violentos, embora violentos. O mais violento era o terceiro. A Associação Internacional de Psiquiatria e a OMS exigiam até 2018, para qualquer mudança que tivesse no meu corpo, exigia um laudo endocrinológico. E o laudo endocrinológico significa que o meu sistema endócrino tem que ser parecido com o de vocês, mulheres cisgêneras. E o meu sistema endócrino ser parecido com o de vocês significaria 3 coisas. Primeiro, castração química. Castração química. Eu ia tomar uma dosagem de hormônio tamanha que ia me castrar quimicamente. E aí é comum as pessoas, para um debate, alguns políticos defendem castração química para estuprador. Aí todo mundo, nossa, que absurdo, e de fato é um absurdo. Mas ninguém acha um absurdo a OMS me castrar quimicamente. E além de castração química, segunda coisa que ia causar, ia perder meus direitos reprodutivos, que eu ia tomar uma dosagem de hormônio tamanha, que ia ficar estéril. E terceiro, a chance de eu desenvolver uma trombofilia é gigantesca. As companheiras tomam anticoncepcional, você sabe a possibilidade de vocês terem uma trombose por causa do anticoncepcional.
Se eu tenho um sistema endócrino parecido com vocês, é só dobrar a dose. Dobrar a dose. É isso que ia acontecer. É a OMS, a Associação Internacional de Psiquiatria, o Estado brasileiro, pensando como nós podemos aprofundar o genocídio no Brasil. A eugenia, assim como o nazismo se valeu da ciência, lembrando que há negacionismo dentro da própria ciência, assim como o nazismo se valeu do negacionismo que havia na ciência para justificar a eugenia contra diversos grupos sociais, assim acontece hoje. Pegaram assim, ó, como nós podemos tirar essas pessoas trans desse espaço? Aí pegou, leu 5 critérios de genocídio. Aí o quarto foi esse, ó, medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Então a medicina entra nessa hora. E o Estado vira as costas porque ignora isso. Ignora. E quinto e último critério para se configurar um genocídio. Transferência forçada de menores de um grupo para outro grupo. Transferência de menores de um grupo para outro grupo. Segundo a UFMG, que mapeou as transexuais de Belo Horizonte, 6% das travestis transexuais de BH foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. 6% foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Então, o que há no Brasil é uma transfobia estrutural e institucional. Estrutural porque faz parte do alicerce da sociedade brasileira. E institucional porque as instituições, muitas das vezes, são espaços de reprodução de ódio, violência e intolerância contra as pessoas trans. Então, a família é uma instituição. Nos violenta e nos expulsa. Já que, segundo a UFMG, 6% das travestis transexuais foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. A escola é uma instituição. Nos violenta e nos expulsa. Já que, segundo a UFMG, 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio. O mercado de trabalho é uma instituição. Nos violenta e nos expulsa. Já que antes da pandemia, 90% das travestis transexuais estavam na prostituição. E se trabalhar a humanidade no sentido mais dilatado de instituição, nem direito a banheiro nós temos. Nem direito a banheiro nós temos. Olha que vergonha, eu estava conversando com a companheira aqui agora, eu comprei uma cota do Minas Tênis Clube para minha filha poder ter o mínimo de lazer no contexto de pandemia. Os sócios vieram aqui questionar qual banheiro eu vou usar. Estavam organizando manifestações para me expulsar do clube. Querendo saber qual banheiro eu vou usar. Divulgando a minha imagem, meus vídeos, me filmando no clube. Querendo saber qual banheiro eu vou usar. Eu vou lá para levar minha filha. Eu nunca entrei no banheiro feminino no Minas, embora tenha por direito. Embora eu tenha por direito, nunca entrei no banheiro feminino lá. Para nós que não temos passabilidade é um conceito que tem entre a comunidade trans. Passabilidade é quando você nem reconhece aquele corpo como um corpo trans. Você nem conhece. Eu sei que eu sou lida por onde passo como homem. Minha voz é grossa, tenho 1,90 m de altura, não fiz mudanças, não coloquei silicone, não fiz mudanças hormonais. Eu sei disso. Então não tenho passabilidade nenhuma. Então eu sei que se eu entrar no banheiro feminino, eu estou exposto também a violências. Porque se eu vou no banheiro masculino, vocês não sabem como os homens nos tratam no banheiro masculino. Porque aquilo que o Arthur, lá, que é o deputado de São Paulo, gravou como áudio, desculpa os companheiros que aqui estão, mas nas rodas de homem, eu posso dizer, porque eu fui socializado nesse espaço, praticamente 100% das rodas de homem tem áudios como aquele. Praticamente 100% das rodas de homem tem áudio como aquele. E aquilo lá é a ponta do iceberg. As companheiras não sabem como são os homens sozinhos. E aí quando eu vou no banheiro masculino, eu encontro os homens sozinhos. Você não sabe a violência que nós estamos expostas. E se eu vou no banheiro feminino, eu sou arrancada pelo cabelo,
como esse episódio que está no STF. Então, no Minas, eu nem vou no banheiro feminino lá, porque eu sei que grupos conservadores iam me arrancar pelo cabelo de lá. Então, por respeito não é respeito. Por preservar a minha família, para não ter que experimentar esse tipo de episódio, nem vou nesses banheiros. Eu nem vou ao banheiro. Nem bebo água lá. Isso não é só eu, não. As pessoas trans de modo geral. Quando nós vamos no local, nós nem bebemos água. Até porque nós nem saímos por causa da violência que nós estamos expostas. E se eu precisar ir no banheiro lá, eu vou no banheiro das pessoas com deficiência, que são banheiros unissex. Mas mesmo assim, precisou da defensoria discutir qual banheiro eu vou usar para falar para aqueles grupos que eu tenho direito a usar banheiro. Na verdade, o debate não é sobre banheiro. O debate é sobre quem pode ou não frequentar o espaço. Porque temos que lembrar que até 1850, as mulheres cisgêneras não tinham direito a banheiro público, privatista, melhor dizendo, no espaço público, né? O banheiro público, tal qual nós conhecemos hoje, é algo muito recente na história da humanidade. Até 1850, as mulheres não tinham direito a banheiro público privado. Os banheiros eram somente para homens, porque só os homens ocupavam espaço público. Se colocar banheiro público para as mulheres, significa ceder o espaço público para as mulheres. E quando não há... Isso em 1850 foi uma luta da primeira onda do feminismo para conseguir direito a banheiro. E hoje, em 2020, nós, pessoas travestis sexuais, lutamos por banheiro. Porque lutar por banheiro é lutar para ter espaço na sociedade. Então é um debate muito mais profundo isso. O que nós estamos discutindo é poder ter acesso a transitar na sociedade. E isso passa pelo banheiro. Mas, enfim, só para terminar essa fala minha, essa que é a realidade das pessoas trans no Brasil. E por isso que eu resolvi me candidatar em 2018. Eu já era professora, dava aula, tinha um salário, era bem remunerado, eu não precisava da política em termos financeiros. Mas, se nós moramos num país que 90% da prostituição, 91% não concluiu o segundo grau, ou ensino médio, e 41% com HIV, e esse grupo não tem direito a banheiro, a nome, a identidade, nós temos que ocupar esse espaço. E aí decidi me candidatar naquela época, em 2018. Quando decidi me candidatar, no dia que eu lancei minha pré-candidatura, eu lancei pela manhã a pré-candidatura, recebi várias mensagens de ódio, e aí quando estou voltando para casa na parte da tarde, quando eu abro o grupo do WhatsApp, eu recebo a notícia da execução da Marielle Franco. Aí eu pensei, não vou me candidatar, eu tenho uma família, eu conheci a Marielle, né, conversei com a Marielle, não quero participar. Aí decidi retirar minha candidatura. Mas depois pensando bem, falei, não, vamos continuar então, por Marielle também. Mantenho minha candidatura. Aí lanço oficialmente minha candidatura. Quando eu lanço a minha candidatura, os filhos do Bolsonaro compartilham a minha candidatura. E aí, em menos de uma hora, meu Instagram recebe milhares de mensagens de ódio. E das milhares de mensagens de ódio, a palavra que mais aparece é a palavra nojo. Porque é isso que parte da sociedade tem em relação a mim, nojo. Mas não satisfeito com isso, esses grupos começaram a avaliar negativamente a página do Facebook da escola que eu trabalho. Começaram a mandar e-mail para a escola que eu trabalho pedindo minha demissão. Começaram a telefonar para a escola que eu trabalhava pedindo minha demissão. Eles mobilizaram uma manifestação na porta da escola para que eu fosse demitida. Só porque eu ousei me candidatar. E aí não sou demitida, porque os alunos seguraram a onda. E eu mantive a candidatura. Porque se for necessário dar um passo atrás para o grupo que eu faço parte, de 3 passos para frente, farei sempre. Eu sabia que não ia ganhar a eleição, óbvio que eu não ia ganhar a eleição. Fiz a campanha sem dinheiro. A campanha foi R$15 mil na época. Para quem não sabe, a campanha do Senado são campanhas milionárias. A da Dilma, por exemplo, foi 4 milhões. A minha foi 15 mil. E fiz a campanha ainda não. Eu sabia que não ia ganhar. Mas o que eu estava disputando ali não eram votos, eram consciências. Até porque nossos sonhos não cabem nas urnas. E sabemos que o que muda o mundo não são votos. Os votos são importantes. Mas mais importante do que voto é criar novas consciências. É como fala o Gabriel Pensador, naquela música em que ele diz, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo é na mudança da mente. Então o que muda o mundo são novas consciências. E era isso que eu estava disputando naquele contexto. E mesmo assim terminei a eleição com mais de 350 mil votos. O fato me colocou como a 4ª mulher mais votada da história de Minas.
E aí, em 2020, decido me candidatar de novo. Faço uma campanha, no contexto de pandemia, lixo zero. Não imprimi nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhuma bandeira, não imprimi nada. Nada. Porque não sei se vocês sabem, mas a quantidade de lixo eleitoral gerado na eleição de 2016 daria para produzir 40 milhões de livros. Eu pergunto, vocês preferem 40 milhões de livros ou colocar a quantidade de lixo eleitoral? Não fiz, sem imprimir nada. E não saí nenhum dia de casa em respeito à saúde pública, porque era contexto de pandemia. Nem na padaria eu fui. Fiz a campanha totalmente de casa. Terminei a campanha com quase 40 mil votos. Fato me colocou como a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte e a segunda mais votada do Brasil. Quando termina as eleições, uma semana depois eu recebo 2 e-mails dizendo que iriam me matar e transformar a escola que eu dava aula no mar de sangue. E não mandaram e-mail só para mim, mandaram para a escola também. Se a escola não me demitisse, mandou para os donos da escola, para a direção da escola, para os professores da escola. Os professores da escola. Os diretores e donos. Dizendo que se não me demitisse, aquela escola viraria um mar de sangue. E eu sou demitida. E eu disse que eu queria continuar dando aula, porque eu posso estar na política, mas sou professora. Até porque teve meu papel em sala de aula mais importante do meu papel no legislativo. Mas sou demitida. É o projeto que eles queriam. Eles não querem a gente em sala de aula. Porque me toleram no espaço legislativo, mas não me toleram em sala de aula. Porque, como eu disse, eles sabem como nós, que o que vai mudar o mundo mesmo não é o espaço legislativo, é o espaço escolar. Por isso que a escola não é feita para nós, pessoas transexuais. A escola é um espaço para cristalizações de hegemonias. Para privilegiar privilegiados. E, como eu disse, excluir os excluídos. E por isso que a escola foi tão atacada nesse contexto. Por isso que não se pode, não querem debater gênero em sala de aula. E debater gênero é discutir justamente as violências que nós estamos aqui mostrando, a desigualdade salarial que há entre homens e mulheres. Uma pandemia foi muito mais cruel para as mulheres do que para os homens. Muito mais cruel. Enfim, para terminar minha fala, já que eu acho que eu me estendi um pouco, só queria deixar claro que tudo isso que eu mostrei aqui, espero que seja interpretado, não que nós, pessoas travestis transexuais, queremos ou desejamos roubar os espaços das mulheres cisgêneras. Longe disso. O que a gente quer é estabelecer trocas, vivências, que há denominadores comuns e suas especificidades. E nós sabemos que o feminismo, ou os feminismos, são uma ferramenta fundamental para interpretar e transformar a sociedade. E nós, pessoas trans, podemos fortalecer essa luta, queremos fortalecer essa luta e precisamos das mulheres cisgêneras que estendam a mão para nós também, para fortalecimento desse projeto que busca a justiça social. Então, muito obrigado pela escuta e um prazer ter falado para vocês. Bom, estou impactada com absolutamente tudo, né, que você acabou de nos contar aqui. De fato, esses números não chegam até nós, né? E essa é uma casa aberta, como você bem disse, você sabe disso, mas parece que existe um véu realmente, né, por trás desses números. E então, pegando esse gancho, eu queria dizer em nome das defensoras públicas todas, das servidoras, desta casa, da Defensoria Pública, que isso aqui é um espaço aberto e a gente precisa muito desse intercâmbio para que a gente possa acolher cada vez mais todo tipo de população, de pessoas que busquem esse espaço, que precisem em algum momento desse espaço, que é o espaço desses movimentos, dessas pessoas, desses excluídos, desses vulnerabilizados, dessas pessoas que enfrentam situações de violência no seu cotidiano. Então, deixa aberto aqui, Duda, para a sua equipe, para você, né, sempre que vocês precisarem, e realmente é uma ferramenta importante para a gente, porque a gente detém um conhecimento jurídico, mas esse conhecimento da vida, dos números, dessas violências que vocês enfrentam,
a gente precisa trabalhar com elas para que a gente possa traduzir, eventualmente, numa ação judicial, se for necessário, ou em programas, desenvolver programas que são mais importantes, programas de atuação extrajudicial, né, que eu acredito que seja o caminho melhor para a gente enfrentar toda essa violência aí, né? Porque o judiciário ele tem a relevância dele, a gente não tem como negar, né? Mas ele é a última rácio, é a último ponto dessa cadeia, eu acredito. Eu acredito no extrajudicial. Eu acho que a gente pode, né, fazer bastante coisa atuando em conjunto, né? Então, queria realmente agradecer, em nome de todas nós e todos nós aqui dessa casa, você ter aceito esse convite. Foi você deu uma aula para a gente aqui, né? Assim, realmente, estou muito impressionada com esses números. Fiquei, assim, chocada, realmente estou em choque com esses números. E te dizer que, mais uma vez, né, como a Ana Cláudia falou, a gente tem hoje uma coordenadoria estadual, né? A colega Samanta Vilarinho, muito atuante, sempre atuante na violência, né? na defesa dos direitos das mulheres em situação de violência. Ela assumiu essa coordenação. E temos o NUDEM aqui, né, de BH, ao qual eu faço parte. A Maria Cecília é outra colega nossa, e a Diana. A Maria Cecília hoje não está aqui, ela é nossa coordenadora, porque ela está numa carreata, né, das mulheres, pela rede de enfrentamento, que nós fazemos parte da rede de enfrentamento, né? E fazer eu me lembrei, enquanto você falava sobre a violência, né, contra as mulheres trans e sobre a questão da prostituição e dos R$5, né, a gente fica até com um nó na garganta, né, assim. E me lembrei de uma frase da Elza Soares, que ela dizia que a carne mais barata no mercado é a carne negra. Eu acho que essa frase, então, ela tem que ser reformulada, né? Porque, apesar de que muitas mulheres negras também enfrentam toda essa violência, né? A maior parte é das mulheres negras, mas as mulheres trans também têm que ser inseridas nesse contexto aqui, porque realmente é aviltante, né? É humilhante. E concluir dizendo que realmente o ódio não tem limites. Né? Esse episódio lamentável com esse deputado, a gente sabe que ele reflete o pensamento de uma maioria, infelizmente, mas o processo educacional, é ele que vai, né, eu também acredito nisso, é ele que vai transformar, e eu confio e acredito que em algum momento essa geração, essas futuras gerações poderão usufruir de um mundo melhor, mais igual e mais justo. Queria muito agradecer a presença de todas e todos e todes e dizer que, se alguém tiver alguma pergunta, podemos responder, né? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, é só levantar o braço que nosso queridíssimo vai levar para vocês aí o... Bom, acho que as pessoas estão um pouco impactadas. Então, Ana, eu gostaria de... Claro, claro. Eu também fiquei extremamente impactada com tudo que você trouxe, com todas as informações e os dados, mas, ao mesmo tempo, muito agradecida de estar aqui hoje, poder pessoalmente ter ouvido todas as palavras de você, que viveu isso, que vive isso no dia a dia. Mas eu queria te dizer o seguinte, que as questões são muito afetas, Duda, e são questões de mulheres cis, são questões de mulheres trans, são todas mulheres. E eu vou te dizer que, em 10 anos de defensoria especializada no atendimento das mulheres em situação de violência, eu nunca atendi uma mulher trans. E por que será que eu nunca atendi uma mulher trans? Porque essas mulheres não se enxergam nas instituições uma confiança necessária que elas possam bater naquela porta e entrar.
E isso é um trabalho de educação, é um trabalho de educação que a gente tem que fazer com a comunidade de uma forma geral, com todas as mulheres, que sejam cis, que sejam trans, são mulheres. E com os servidores públicos de uma forma geral, para que possam atender da mesma forma todas as mulheres. A questão de gênero, e como você mesmo disse, só o fato de você se vestir do feminino já gera uma violência. E diariamente nós temos casos horríveis também que atendemos e extremamente degradantes, humilhantes, que envolvem mulheres cis, que são as mulheres que a gente atende. E espero muito que a gente possa mudar essa realidade e possa levar essa notícia às mulheres trans, que a Defensoria Pública está de portas abertas. E que não existe essa diferenciação aqui na Defensoria, das defensorias especializadas, principalmente, que são as que atendem as mulheres. A Defensoria é a instituição que atende às classes minoritárias, sejam hipossuficientes financeiros, sejam hipossuficientes em relação aos seus direitos. Tanto que as defensorias especializadas no atendimento das mulheres não olham a situação financeira da mulher. A mulher chegou lá, é mulher, sofre violência, ela vai ser atendida independentemente da sua condição financeira. Então, eu acho que falta muito a gente levar a palavra. Eu queria me colocar à disposição, eu acho que em nome da Defensoria, de uma forma geral, para que leve essa mensagem adiante, sabe? Que bom que você está aqui hoje, que bom que você abriu essa sessão na sua agenda de estar no dia 8 de março de 2022, aqui na Defensoria Pública, no Dia Internacional da Mulher, para trazer essa mensagem. Eu quero dizer que você pode contar conosco e que as portas vão estar sempre abertas. Muito obrigada por suas palavras, que foram, sim, maravilhosas, impactantes, engrandecedoras. Eu tenho certeza que um divisor de águas para todos nós que estamos aqui presentes. Muito obrigada, Dúlia. Bom dia, meu nome é Camila. Eu achei muito interessante essa abordagem que a senhora fez a respeito da exclusão da escola e da igreja. Eu queria que a senhora pudesse também discorrer sobre a exclusão no esporte e que tipo de política pública pode ser desenvolvida para isso. Obrigada, querida. O esporte é um dos temas mais difíceis a gente discutir com a sociedade, porque nós vivemos um cenário de negacionismo, né? E não vou ficar aqui dando conceito de negacionismo, porque todo mundo aqui sabe o conceito de negacionismo, mas os companheiros que estão assistindo no YouTube, alguém não dominar bem o conceito, simplificando aqui sem querer reduzir, mas o negacionismo não é puramente a pessoa dizer, não concordo com isso na ciência. O negacionismo é um projeto político que tem o objetivo de sucatear as universidades, criar uma erosão do pensamento crítico e desconstruir, de fato, a intelectualidade, né, a fim de manter um país numa condição de subserviência, neocolônia, e que grupos fundamentalistas ocupem o espaço de poder. Então, nós passamos por um contexto de negacionismo muito grande e a pandemia exemplificou isso. E nesse negacionismo, que pressupõe negar os estudos científicos, é difícil num cenário como esse debater a questão do esporte. Porque para discutir esporte e pessoas trans, o debate tem que ser calcado na ciência. Estritamente na ciência. Então, vamos pensar o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Eu não sou especialista no esporte, nem estudei muito sobre... Eu discuto sobre a transexualidade porque eu encarno, né, sou uma pessoa trans, então tenho a vivência e faço reflexões sobre isso, mas eu não sou uma estudiosa da pauta trans. Então, eu sou muito... o conceito de lugar de fala, eu tensiono muitas vezes, porque é um conceito que eu acho que vale para algumas coisas, mas é problemático para outras. E tem pessoas que dominam muito mais o debate sobre, não tem a vivência, mas sabe, são estudiosos de gênero, da pauta trans, 1000 vezes mais do que eu, que sou uma pessoa trans, mas não me debruço sobre a intelectualidade, estudos de gênero sobre a questão trans. Eu não sou uma estudiosa também do esporte, mas vou dizer o que penso. Existe o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, e o COI reconheceu, né, que existem os padrões,
mas que as mulheres trans, que tivessem os padrões exigidos, poderiam disputar junto com as mulheres cisgêneras. Aí houve todo um debate, mas as mulheres trans vão levar vantagem na musculatura, na questão óssea, etc, etc, etc. Olha, o COI é composto por médicos com especialidade de medicina do esporte, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, acho que já começa aí. Como é que eu vou tensionar um comitê olímpico composto por médicos especializados em medicina do esporte? Então, acho que a gente tem que minimamente seguir o que o COI está falando, que é composto por isso. Agora, para além, então o COI já está certo. E aí as pessoas dizem, mas a pessoa trans leva vantagem. Ela não leva vantagem. Ela leva desvantagem. E se levasse vantagem, eu pergunto, qual o problema? Não leva desvantagem. Mas se levasse vantagem, qual que é o problema? Então vamos pegar um exemplo. O esporte, ele tem padrões, mas vamos pegar na natação, por exemplo. Você tem aquele nadador que ganhou tudo, eu esqueci o nome dele agora, o Phelps. Se você pegar a fisiologia do Phelps, ela é perfeita para natação. Parece que ele foi esculpido para natação. Se uma pessoa que tiver 1,60 m ali para disputar com o Phelps não tiver aquela fisiologia, o Phelps é uma vantagem anatômica. Os quenianos normalmente ganham as ultramaratonas. Normalmente ganham. Porque a fisiologia ajuda ali. Leva vantagem. Então, se eu jogar basquete eu ter 1,90 m, eu levo vantagem se a pessoa que jogar basquete comigo tiver 1,50 m. Tem padrões mínimos no esporte, mas dentro desses padrões existe quem leva vantagem e quem leva desvantagem. Isso é do esporte. Então as pessoas, se levassem vantagem, não seria um problema, na minha opinião. Mas não levam. Levam desvantagem. Porque primeiro, você tem que olhar o esporte não só dentro das 4 linhas, mas para além disso. Você vai estar numa quadra onde toda a plateia ali vai questionar a sua identidade. Onde vão te tratar como homem. E vão fazer piadas transfóbicas. Só da pessoa trans estar se expondo, eu falei, você não tem coragem. Coragem mesmo a palavra. Porque eu não me sinto à vontade de participar de alguns... Eu aceitei por causa da defensoria aqui. Mas de ocupar alguns espaços que é ocupado estritamente por mulheres cisgêneras. Imagina um esporte, você vai estar sendo exposta para o mundo inteiro, filmada e ter arquibancada contra você. Tem a questão psicológica, porque as pessoas trans, em sua maioria, são expulsas da família. Você tem a questão social, das violências que estão... Até você chegar no local de treino, porque existe a parada do orgulho LGBT, que é a caminhada do orgulho LGBT. Para nós, pessoas travestis transexuais, a caminhada do orgulho é ir até a padaria. Porque a violência até a padaria é tamanha, com olhares que nos exotificam, hipersexualizam, ridicularizam, até a violência física. Então, só da pessoa até ir ao treino, o tanto de violência que ela está passando, mais a violência no treino, mais a violência no jogo, é gigantesca. E ninguém leva isso em consideração. Então, do ponto de vista do esporte, levamos inúmeras desvantagens. E se levasse vantagem, eu acharia ótimo. Porque o esporte não pressupõe essa total simetria que é defendida. Existe a desigualdade dentro do próprio esporte. Leva desvantagem. E há uma questão também que eu acho importante, que os padrões que o COI coloca para as pessoas transexuais, não vou dizer que eu não preparei a palestra para isso, mas são de uma rigidez absurda. A luta deveria ser para flexibilizar um pouco mais. Porque os testes hormonais que são exigidos são absurdos, assim, para uma pessoa trans chegar naquele padrão. Então, o que nós, pessoas transexuais, lutamos é para ter maior flexibilidade, para que as pessoas trans possam participar de esportes com performance de alto nível. Então, o debate não é para se pessoa trans pode participar ou não. O debate é ter que flexibilizar para que as pessoas trans participem mais. É esse que é o debate. E, então, acho que
como eu disse, se nós lutamos pela categoria de humanidade, a categoria de humanidade não é dada, está em disputa, o esporte faz parte da humanidade. Mas é um debate muito distante para nós, pessoas trans, porque nós estamos discutindo, como fala o Bertolt Brecht, primeiro o estômago, depois a moral. O tempo da fome não é o tempo da ideologia. Quem dera se o debate central da comunidade trans fosse esporte. O nosso debate central é nome, banheiro, identidade e empregabilidade. Nome, banheiro, identidade e empregabilidade. É 90% na prostituição antes da pandemia. Hoje está 99%, com certeza. Então o esporte é um luxo. Raras são as pessoas transexuais que conseguem praticar esporte e que conseguem chegar na alta performance. Raríssimas. Então essas têm que ser preservadas. E têm que ser preservadas para a construção de um novo imaginário, que associa a transexualidade não como estigma. Porque eu sempre digo que não existe meritocracia no Brasil. Meritocracia é uma falácia. Meritocracia existe para a pessoa privilegiada. Se você é privilegiada, estuda, se esforça, você vai estar bem na vida. Mas se você não é privilegiado, você não basta estudar e se esforçar. Eu fiz letras, cursei um pouco de antropologia, estou para formar em gestão pública. Dei aula por 15 anos naquela que é considerada a melhor escola do Brasil. Na melhor escola do Brasil. Eu questiono esses rótulos de melhor, mas se usam um critério e é esse, eu dei aula 15 anos na melhor escola do Brasil. Estarei no apogeu da minha carreira. Ninguém me chama para dar aula. Eu tinha mais chance de conseguir dar aula há 20 anos atrás, antes da transição, do que hoje. Que meritocracia é essa que eu, há 20 anos atrás, tinha mais chance de conseguir emprego do que hoje? E eu posso fazer mestrado, eu vou usar um exemplo exagerado, eu posso ser a pessoa no planeta que entra no Guinness Book. Eu entro no Guinness Book com a pessoa com mais pós-doutorado em educação no mundo. Eu consegui o feito de ser a pessoa com mais pós-doutorado em educação no mundo. Duvido que uma escola particular, que não seja as alternativas, as convencionais, me chamaria para dar aula para criança. Duvido que uma escola particular, convencional, me chamaria para dar aula para criança. Pode me chamar para dar aula para o 3º ano do ensino médio. Mas para criança, não. Porque eu sou associado ao que há de pior. Sou associado ao incesto, à zoofilia, à pedofilia, ao caráter desviante, ao que há de pior. Eu tenho uma filha. Eu vou passear com minha filha na praça, eu sei como as pessoas me olham. Você acha que os pais vão deixar as amigas dela dormirem lá em casa? Eu sou associado ao que é de pior. Então nós temos que mudar esse imaginário. E o esporte é um espaço de criação de heróis. Os heróis brasileiros, historicamente, estão no esporte. Ayrton Senna, entre outros. Então as transexuais que estão no esporte deveriam ser blindadas. E a luta tem que ser para flexibilizar as regras do corpo, que são muito rígidas em termos de debate hormonal. Muito. Como eu disse, não preparei a palestra para isso, mas eu poderia trazer os números, que são números vergonhosos, da tamanha exigência que é pedido. E aí, para que o esporte seja mais um elemento para a desconstrução da transfobia no Brasil e no mundo, né? Você ter uma pessoa trans medalhista, isso é maravilhoso. Né? Seria maravilhoso. Acho que é isso. Vereadora Pércio, da assessoria de comunicação aqui, eu queria que você comentasse uma notícia, uma divulgação que foi feita hoje, não é nenhuma pergunta, é só o seu comentário mesmo. O Grupo Voto está organizando um evento para discutir a participação feminina na política. Os palestrantes serão o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Eles, os 5, vão discutir a participação feminina na política. É piada pronta. Obrigada pela pergunta. E eles estão discutindo. Por que os 5 estão discutindo a participação feminina? Porque
porque nós temos que discutir no Brasil o fato de nós termos um dos países que mais tem candidatura laranja no mundo. Então, esses homens querem saber, eles querem mais mulheres na política, óbvio, porque é mais possibilidade de candidatura laranja. Nós temos na Câmara de Vereadores um parlamentar que até, se eu não me engano, foi punido já em primeira instância e está com o mandato correndo risco por causa de candidatura laranja. E que as companhias não sabem o que é candidatura laranja, é isso. A mulher entra no processo eleitoral, recebe o dinheiro para poder participar da campanha, e esse dinheiro é passado para os homens. Então, lógico que alguns homens querem mais participação de mulheres na política, não para ocupar o espaço de poder, mas para ter mais dinheiro para sustentar mais candidatura laranja. Então, não me estranha ter o Bolsonaro, o Paulo Guedes e o Arthur Lira discutindo mais mulheres. Lógico que o partido deles foi o partido que há um debate aí público que tem muitas suspeitas de candidatura laranja. Então, é um tema que para eles é caro, né? Se as companheiras quiserem complementar. Na verdade, eu queria uma informação mesmo, que tem a relação com violência política. Queria, se você não se incomodar em responder, obviamente, né? Se você o que você já sofreu de violência política durante esse seu tempo de mandato, e de colegas que você tem ciência que sofreram, e quais são os tipos mais comuns de violência política? Eu acho que a violência política que mais incomoda em espaço institucional parlamentar é o silêncio de pessoas que veem a violência e não se manifestam, né? A gente não basta eleger, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que cuidar dos parlamentares. Teve adoecimento de parlamentares importantes aqui de Minas, adoecimentos mentais, psicológicos, parlamentares que se retiraram até do espaço político para se tratar, por ter um espaço muito violento ali, muita violência política. A violência política faz parte da sintaxe política do bolsonarismo, né? E é técnica do bolsonarismo a violência política. Porque engaja mais, compartilha mais, o ódio toca mais do que o afeto, né? Já sofri muito, acho que quando eu assumi, no dia da posse, dia 1º de janeiro, no dia da posse, o parlamentar, quando cada parlamentar se apresentava, aí um dos parlamentares, o que está sendo investigado por candidatura laranja, ele fala que, ele diz, eu quero parabenizar a professora e vereadora mais votada da eleição, quero parabenizar a professora e vereadora, professora Marli, que foi a mais votada, conte com o nosso apoio. A Marli é uma professora, uma vereadora competente, ficou em segundo colocado, mas então o vereador me desconsidera, enquanto mulher, enquanto professora, e parabeniza a vereadora Marli. Isso no ato da posse. E aí teve no dia 8 de março do ano passado, a presidenta Nelly Aquino resolveu formar a mesa diretora somente com as parlamentares mulheres, e me chamou para fazer parte também. Eu faço parte, e aí um vereador bolsonarista, ele assume o papel de orador, e aí no papel de orador ele fala que o feminismo é uma água de salsicha, que não serve para nada, e aí ele discute, quando você é orador, você tem, acho que até 15 minutos para falar. E ele discorreu sobre 15 minutos para explicar por que o feminismo é uma água de salsicha. E aí ele fala que não ia tolerar um homem no meio das mulheres ali, e que o papel dele era combater aquilo, e começou a tratar o masculino, etc, etc. O fato é que ele tem imunidade parlamentar, mas ela não é um direito absoluto, como nenhum é, mas tem um processo nosso que nós entramos, por fala dele antes dele ganhar, inclui essa também, entramos com um processo, o Ministério Público, nós entramos no processo por injúria, porque a transfobia no Brasil é equiparada ao racismo, então entramos por injúria, só que o Ministério Público dobrou a posse e considerou racismo.
Então, ele está sendo investigado pelo Ministério Público por racismo, né, que é um crime inafiançável. Se ele for punido, ele não concorre à eleição deste ano e vai ser preso. Eu acho que a Justiça podia avaliar essa questão, já que a eleição está chegando, não para barrá-lo da eleição, mas que a gente cumpra a questão da... todo mundo é inocente até ser punido, mas se ele for concorrer, que ele concorra a ficha limpa mesmo, mas se houver um problema, que já barre antes, né, seria melhor para a sociedade. Aqui tem mais uma pergunta que foi enviada pelo defensor público, Paulo César Azevedo. Eu vou ler para você. As mulheres trans sofrem com a sobreposição de marcadores sociais de exclusão. Essa interseccionalidade de machismo e transfobia gera uma cadeia de violências que começa no seio familiar, atravessa a evasão escolar precoce, conduz a maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e muitas vezes culmina no envolvimento com a justiça criminal. Como a senhora encara a política pública atual no Estado de Minas Gerais para a tutela dos direitos das pessoas LGBTI+, privadas de liberdade? Não há nenhuma política voltada para a comunidade LGBT, especificamente para travestis transexuais em espaço prisional. Por isso que o projeto social que eu coordeno, há 2 anos atrás, nós entramos com uma ação, um habeas corpus coletivo/individual, coletivo porque abarcava todas as travestis presas. Individual porque a gente fez nome por nome. E exigiu, nós protocolamos no Tribunal de Justiça, exigindo a soltura de todas as travestis transexuais que estavam em espaço prisional em Minas, por não haver em Minas Gerais nenhuma política prisional voltada para as pessoas transexuais. Porque as pessoas transexuais são presas em espaços prisionais masculinos, são tratadas como homens, são revistadas como homens, e a política prisional é 100% masculina. Não há uma política prisional voltada para as mulheres. O espaço prisional é para as pessoas LGBT, mas a política prisional é uma política masculina. Então, como não há uma política prisional para as pessoas trans, nós entramos no Tribunal de Justiça pedindo a soltura de todas as transexuais, tal qual foi feito, me corrijam vocês como operadores de direito, se eu não me engano, no Rio ou em São Paulo, em relação às mulheres grávidas, na ausência de uma política prisional para as mulheres, então tem que soltá-las, né? Então nós fizemos isso e está correndo o processo. Não sei a que ponto que está. O que tem, o debate prisional é muito difícil, porque o debate é discutido na perspectiva moral e não na perspectiva jurídica, como deveria ser. E eu atuo nos espaços prisionais, tem 6 anos que eu atuo no espaço prisional. E durante um tempo, um antigo governador, o governador Pimentel queria mudar essa questão prisional. Para quem não sabe, as pessoas travestistas sexuais que são presas são destinadas para o presídio de São Joaquim de Bicas, que é um espaço prisional LGBT, a chamada Ala Rosa. Minas Gerais foi o primeiro estado a criar a chamada Ala Rosa. Só que tem um problema, porque a Ala Rosa, para ir lá, é uma autodeterminação. E a pessoa se autodetermina LGBT, então é um espaço LGBT. E a questão trans não é uma questão sexual, é uma questão de gênero. Então o Estado joga as pessoas LGBT, nos coloca no meio. De gays, lésbicas, lésbicas não vai para lá, né? Gays, é um espaço gays ou travestis transexuais. E aí o problema que gera é que os advogados orientavam as pessoas que estavam presas a dizer que são LGBT para ir para um espaço, entre aspas, menos violento. E alguns homens diziam que eram gays, eram encaminhados para lá, aí ficava numa cela, uma travesti com 10 ou 20 homens. Homens que não são gays. E elas eram estupradas, são estupradas, violentadas e tratadas como moeda de troca. Do tipo, você vai fazer sexo oral ali em troco de um Marlboro, em troco de um cigarro. Então estava gerando muita violência no espaço prisional, os diretores não estavam aguentando mais. E aí entramos num diálogo com o governo do Estado para mudar isso. E aí ficou-se definido que as mulheres transexuais iriam para o espaço feminino. Lógico que em cela separada. Lógico que em cela separada. Não preciso explicar o porquê, mas lógico que em cela separada. E aí, mas no espaço prisional feminino, para ter uma política prisional feminina, já que nós somos mulheres.
E aí eu cheguei lá em Bicas e disse, olha, vocês vão ser encaminhadas para os espaços, para as prisões femininas. Quando eu disse isso, elas disseram, se fizer isso, nós vamos causar uma rebelião amanhã. Eu falei, por que vocês não querem ir para o espaço prisional feminino? Elas, se fizer isso, nós vamos fazer uma rebelião amanhã. A gente quer ficar aqui. Eu falei, mas aqui vocês são estupradas muitas das vezes. A gente quer ficar aqui. E eu demorei alguns meses para entender que a violência contra pessoas transexuais é tamanha no Brasil, o aviltamento social é tamanho, que o espaço prisional é um dos poucos espaços, ou talvez o único espaço que há na sociedade, em que é possibilitado a uma pessoa transexual a dimensão do afeto público. O espaço prisional é um dos poucos espaços em que o homem diz publicamente, essa é minha esposa, essa é minha namorada. E fala com orgulho. Porque não é dado nas pessoas transexuais o afeto. As relações que há conosco são normalmente em terrenos baldios ou em carro de madrugada. Tem que lembrar que o Ronaldo Fenômeno teve que se justificar no Fantástico. Teve um bloco inteiro do Fantástico para ele justificar por que ele transou com 2 travestis. Ele teve que explicar para o Brasil por que ele transou com 2 travestis. Se passaram 10 anos, o Bial perguntou de novo para ele. 10 anos depois, o Pedro Bial perguntou, por que você transou com as travestis? Como, tipo, é inconcebível ter afeto com uma pessoa transexual. É inconcebível, como alguém, ainda mais alguém que tem dinheiro, poder transar com uma travesti. E aí o Ronaldo falou, por causa das drogas. Usava muita droga na época. Então nós não temos direito a afeto. O presídio é o único espaço que as travestis têm os chamados bofs. São os homens que assumem publicamente a relação com elas. Mesmo que paga cara pela violência às vezes. Às vezes não, na maioria das vezes. Aí nós tínhamos que discutir com o Estado. Aí ficou-se definido que as pessoas, as mulheres trans e travestis, iriam preferencialmente para o espaço feminino, mas se quisesse ficar no masculino, poderiam. E os homens trans iriam preferencialmente para o espaço feminino, mas se quisesse ir para o masculino, poderiam. Começamos a construir isso com o Estado, e aí o governador perdeu a eleição, o Zema assumiu, e a política prisional do Zema é vergonhosa. Né? Não existe. A política prisional que existe é carceramento em massa, violência, e etc. Que há. Então, se não há política prisional para as pessoas cisgêneras, quanto mais para as pessoas trans. Né? E é isso, o problema das pessoas trans é isso, onde colocar as pessoas trans. Já que os presídios, eles encarnam também esse binarismo. Nós entendemos que o melhor caminho era esse. A pessoa pode escolher. Então, as pessoas trans, as mulheres trans, ficariam no espaço prisional feminino em celas separadas, e os homens trans feminino em cela separada, mas se quiser para o masculino, poderia também. Né? Mas não há nada no Brasil em relação à questão trans. No mundo também é um debate sobre isso. Só para terminar, a questão prisional é um problema mundial. Né? Por isso que as eleições desse ano, para presidente, não definem meu voto, e o meu voto vai ser pautado em 2 questões. Primeiro, qual que é o projeto, a política pública, especificamente para a questão prisional de cada presidente, e o debate sobre mineração. O que o Lula, o Ciro Gomes, o Sérgio Moro, o Bolsonaro, e quem mais quiser concorrer, tem para discutir em relação à política prisional e a mineração no quadrilátero aquífero ferrífero aqui em Minas Gerais. Esses, para mim, são os 2 temas. Lógico que emprego é um tema fundamental. Mas, além do emprego, a questão prisional e a questão das commodities, especificamente a mineração, para mim, são os 2 temas que eu vou levar em consideração para decidir meu voto na eleição desse ano. Vereadora, tenho uma pergunta da defensora pública, doutora Mariana Lima. Como a senhora enxerga uma ponte de construção para a defensoria receber mais mulheres trans nos atendimentos e na nossa atuação de promoção de direitos humanos? Olha, eu não tenho a formação, então posso estar dizendo besteira aqui, porque eu acho que tem que qualificar o debate, então estou dizendo uma experiência pessoal.
se eu fosse promotor de justiça, eu não ia trabalhar aqui, eu ia para os puteiros. Lá estão as travestis transexuais. Não sei se vocês podem fazer isso. Tem que marcar a hora e tal. Mas se eu for. Mas se tem que ficar preso num escritório, então eu ia ter que pedir para a estrutura para colocar um escritório lá na Guaicurus. Aí coloca outro ali na comunidade da Serra, coloca outro. Eu acho que é assim que tem que ser. Porque não vai vir aqui. Não vai vir. Quando nós criamos a Transveste, foi esse projeto social, era educação gratuita para travestis transexuais. Aí nós criamos um pré-vestibular, porque a ideia seria pessoas trans na universidade. Quando criamos o pré-vestibular, não apareceu, a pergunta que me moveu na época foi: o que você faz com seus privilégios? O que você faz com seus privilégios? Eu tinha na época o privilégio de dar aula num colégio particular, eu não tinha iniciado minha transição de gênero, e me sobrava por mês R$300, que no contexto de crise econômica é um baita privilégio. Falei: o que eu posso fazer com esse dinheiro? Eu poderia juntar esse dinheiro e no final do ano ir para a Europa, fazer uma viagem. Nada contra quem faz viagem para a Europa. Mas nós, professores e professoras, somos Don Quixote. Temos a alma quixotesca. Nós sonhamos de usar a educação para transformar o mundo. Aí eu peguei esse dinheiro, em vez de juntar, falei: vou alugar uma sala no Edifício Maleta. Alugamos a sala do Edifício Maleta para as pessoas trans poderem ir lá. Montei tudo e chamei professores voluntários. Na primeira semana apareceu uma aluna. Aí eu vi que eu estava errada. Se não apareceu, o erro é meu. Aí eu falei: estou dando pré-vestibular, mas para um grupo que 91% não concluiu o ensino médio. Aí colocamos EJA, Educação para Jovens e Adultos. Não apareceu ninguém. Porque EJA é o termo acadêmico, que a pedagogia fala que é o correto. Mas ninguém sabe o que é EJA ali na base, não. É supletivo. Aí colocamos o nome supletivo. Aí as companhias entenderam e foram para a aula. Só que aí iam para a aula, não tinha dia de passagem. Passagem de BH é caro. Quem vai pegar passagem para vir aqui? É caríssimo. Aí eu falei: poxa, aí veio a pergunta: o que você faz com seus privilégios? Falei: vou tirar dinheiro do bolso e pagar a passagem das companhias. Estava pagando passagem delas. Aí eu vi que nós tínhamos 15 alunas. Das 15, 7 estavam em situação de rua. 7 em situação de rua estavam vindo para a aula para ganhar um pão e ganhar R$10. A gente pagava a passagem de todo mundo. E com R$10, ela ia para a rodoviária, tomar banho por 7, para poder fazer programa por 15. Falei: alguma coisa está errada. A gente está dando educação, mas o básico a pessoa não tem, que é banheiro. De lugar para tomar banho. Você acha que a pessoa vai sentir vontade de entrar nesse prédio? Você vai se sentir envergonhada de estar aqui. Lógico que não vai vir. Tem um pertencimento simbólico. Existem barreiras que não são físicas, são simbólicas. Você se sente feio, se sente burra, se sente suja. O espaço aqui é muito limpo, tem muita asepsia. Não é para mim isso aqui é para o humano. Não é para mim. Então, aí, de 15, 7 estavam em situação de rua. Aí veio a pergunta: o que nós vamos fazer com o nosso privilégio? Eu chamei os professores e falei: olha, vamos todo mundo dar um passo atrás para que o grupo trans possa dar 3 passos para frente. O que vocês fazem com seus privilégios? Se cada um aqui tomar um vinho a menos por mês, a gente consegue alugar uma casa para as pessoas trans em situação de rua. E os professores toparam. Aí cada um deu R$50. Cada um deu R$50, que significava um vinho a menos por mês. Mas um vinho a menos por mês, em 10 professores, a gente conseguiu alugar a primeira casa de acolhimento de pessoas trans em situação de rua de Belo Horizonte. E foi uma casa de passagem que durante um ano passou mais de 20 transexuais. Passavam porque elas ficavam lá, tinha lugar para tomar banho, e aí poderiam ir para outro lugar. E aí conseguia emprego assim, ou então conseguia melhorar o valor da prostituição, e aí mudou tudo. Então, respondendo, tem que dizer, aqui não vai vir ninguém. Porque, só para entender, nós conseguimos, pela Transveste, colocar pessoas trans na universidade. Vou dar um exemplo de uma. Porque uma coisa sou eu, Duda, que iniciou a transição com 35 anos. Eu, antes de iniciar minha transição, já tinha feito universidade, já tinha uma vida econômica. Então, eu sou a exceção, eu não sou a cara da transexualidade no Brasil. O retrato da transexualidade é outro.
E aí nós conseguimos uma pessoa que tinha o retrato da transexualidade. Foi expulsa de casa com menos de 10 anos de idade, a vida inteira na prostituição, a vida inteira como usuária de droga, crack, foi internada por causa do crack, em manicômios, etc. E aí, super inteligente, ficou conosco um ano para concluir o ensino fundamental. Segundo ano, concluiu o ensino médio. Terceiro ano, conosco, entrou na universidade. Passou na universidade, em ciências biológicas. Deu notícia de tudo que é jornal, até na Globo apareceu. E aí nós sabemos, ela não sabia nem ligar um computador. Aí nós compramos um computador para ela e colocamos professores para ficar monitorando, porque os trabalhos universitários são trabalhos complicados. Ela conseguiu ficar 3 meses e abandonou o curso. Ela passou em ciências biológicas no ICB. A gente continuou pagando a passagem, deu o suporte, toda ela largou o curso. E fugindo de mim. Porque eu estava com vergonha, porque nós demos tudo para ela, entre aspas, e ela não conseguiu. Porque há esse discurso meritocrático, você tem tudo. Mas ela estava, quando eu encontrei com ela, eu falei que você não tem que ter vergonha de mim, não. Ter ficado 3 meses num dos espaços mais elitizados que é a sociedade, que é o ICB. É muito, é guerreira. E ela estava num espaço onde o professor mandava trabalho, valia teste alemão, e media com a mesma régua o aluno que estudou desde sempre no Santo Antônio, que desde novo tem acesso a Discovery Channel, e que na aula de faculdade fazia aquele discurso só para mostrar que sabe as coisas, sabe um exibicionismo intelectual, e não pensa que aqui naquela sala, aquela companheira que se sentia burra, se sentia feia, se sentia não pertencente. A universidade fez mal para ela, muito mal. Ela quase cometeu suicídio. Quase cometeu suicídio. Porque foi o pior lugar que ela teve. Ela nunca se sentiu tão feia como na universidade. Ela nunca se sentiu tão burra como na universidade. Ela nunca se sentiu tão mal como na universidade. Então existe a permanência simbólica. A vulnerabilidade é tamanha que nós temos que criar espaços que possam acolher mais as pessoas. E aqui não vai vir ninguém, não. Aí vai lá. Agora, Corus tem um monte de prédio vazio lá. Nós vamos passar. Eu peço desculpas pelo decorrer do tempo e os compromissos da vereadora. A última pergunta para o defensor público, doutor Luiz Renato. Por favor. Bom dia, Duda. É um prazer estar contigo aqui novamente. Eu tive a felicidade, mais ou menos há 3, 4 anos atrás, de organizar um evento que teve a sua palestra magna aqui, com os movimentos sociais de vulnerabilidade. Eu estava como integrante da Câmara de Métodos Adequados de Soluções de Conflito e Atuação Extrajudicial. E eu lembro de eu ter falado da importância dos movimentos, de ocupar os espaços, de estar na defensoria. Então, eu fico muito feliz que isso tenha persistido e do seu engajamento. Atualmente, eu coordeno uma rede de proteção da pessoa com deficiência e nós temos um projeto institucional aqui na Defensoria. E eu tenho verificado, muitas das vezes, com algumas deficiências ou deficiências intelectuais, às vezes leves, enfim, deficiência mental, ou algumas condições, a exemplo do autismo, e que está crescendo muito essa questão da transição de gênero, né? Nós temos, inclusive, tem uma amiga que é a Sofia Mendonça, não sei se a Sofia e a mãe, a Selma, eu participei ativamente do canal delas, do autismo, nessa pauta da pessoa com deficiência. Na verdade, eu quero te fazer um convite, porque nós temos uma dupla vulnerabilidade, principalmente nessas questões em que não se trata apenas de deficiência física, né, em que nós temos a deficiência intelectual, ou no caso do autismo, que é uma condição, né, em que essas pessoas enfrentam esse duplo desafio de se posicionar. É exemplo da Sofia, né? A Sofia, eu participei desse processo dela de transição na época, né, toda, e ainda ela exerce um papel de fala muito importante. E a gente precisa desse engajamento até mesmo para poder desenvolver essas pessoas, né? No caso do autismo, a gente tem várias comorbidades, várias questões sensoriais, né? Enfim, que a gente precisa desse trabalho. Então, desde já te faço esse convite.
Às vezes a gente tem uma agenda comum, uma reunião, para que a gente possa estruturar essa rede. Além da defensoria, a gente tem a rede de proteção, que é composta pelo Tribunal de Justiça, que eu também faço a coordenação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, o Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, o Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a AB, representando a Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência. Então, é uma pauta muito, muito importante que a gente tenha uma estruturação dessas instituições, que ajuda tanto diretamente a classe, né, da pessoa com deficiência, mas a gente busca uma atuação, uma proteção integral nos 3 eixos. A importância que você consegue trabalhar a educação, consegue trabalhar a saúde, o campo do trabalho nas 2 esferas, né, que é a esfera estadual e a esfera federal, com essas instituições que têm os poderes inerentes a elas de fazer efetivar os direitos de forma extrajudicial, que é o que a Ana Flávia falou, que é importante, é mais rápido e mais sério. E principalmente em relação à educação, né, de mudança de consciência, que acontece muito também em relação à pessoa com deficiência, né, essa exclusão da social, né, que a escola não é pronta para elas. Então, eu já te faço esse convite para pensarmos formas de atuar em conjunto nessa área da pessoa com deficiência, principalmente na transição de gênero, né, eu acho importante. E, por fim, parabenizar muito a Defensoria por esse evento, a composição da mesa, né, Ana Flávia, uma querida amiga, Ana Cláudia, para quem não sabe, é minha irmã, e eu fico muito feliz, Ana, dessa atuação sua, desse engajamento. Então, como irmão, eu queria deixar publicamente meu carinho, a minha admiração por você, e dizer que eu te amo muito e que toda a família está muito feliz pelo seu protagonismo aí. Muito obrigado. É uma honra estar cercado de mulheres poderosas, assim, que são grande exemplo de luta. E fizeram meu dia melhor. Obrigada, viu? E há uma relação muito próxima entre autismo e transexualidade, né? Como eu disse, eu não sou estudiosa da transexualidade, mas até onde sei, há um percentual muito alto, um percentual até maior entre pessoas autistas que são transexuais, né? Porque o autismo, se eu estiver falando errado, me corrija, por favor, tem essa dimensão da maior vazão à subjetividade, né? Sem essas amarras da sociedade que nos querem aprisionar no azul ou no rosa. Então, por isso que a luta trans tem uma pauta, casa muito com a luta antimanicomial, porque a gente foi historicamente encarcerada nos hospitais psiquiátricos, nos hospícios e manicômios, justamente porque expressávamos mais a nossa subjetividade, né? Por isso que a gente aprendi muito na luta antimanicomial a importância da dimensão da loucura, né, como traço da subjetividade. A gente não pode patologizar a subjetividade e nem criminalizar essa subjetividade. Pelo contrário, através dela nós mostramos como o ser humano é plural e diverso. Então, conte comigo, será um prazer. E dizendo, em relação ao que tocou isso, que eu estou aqui discutindo a pauta trans, no Dia das Mulheres, da perspectiva da mulher transexual. A nossa atividade parlamentar, lógico que carrega essa pauta, mas a gente tem debates muito ligados a questões estruturantes, que até mesmo debate de gênero, como, por exemplo, a gente construiu com a Prefeitura, e vai ser votado nesse mês, o projeto de dignidade menstrual para garantir distribuição gratuita de absorvente para as estudantes de Belo Horizonte. E a ideia é distribuição de absorvente nas escolas, porque não é só distribuir absorvente, mas também fazer um debate sobre a dignidade menstrual, sobre a saúde menstrual, sobre diversos problemas que tocam as pessoas que menstruam. O projeto vai ser votado esse ano. E também para pessoas com deficiência, especificamente, eu vou discutir o caso das pessoas surdas. Nós protocolamos um projeto de lei que está tramitando para que seja obrigatório, quando a gente recebeu muito relato de mães surdas que, quando vão às maternidades, pedem para o intérprete acompanhar e os hospitais barraram a presença do intérprete. E aí ela sofre várias violências obstétricas e muitas acompanhadas nem sabiam o que estava acontecendo ali. Então, nós apresentamos um projeto de lei para que não pode proibir
a presença de um intérprete de Libras, caso a pessoa peça para acompanhar nos equipamentos de saúde. Né? Então, é um absurdo ter que pedir isso, criar uma lei para isso. Né? Você tem discutir pressupõe que a acessibilidade linguística, a lei de acessibilidade linguística para surdos e surdas já estivesse contemplado isso, mas no dia a dia não. Então, os surdos e surdas vão nos médicos e muitos consultórios não deixam o intérprete entrar. Nós temos aqui os intérpretes, absurdo uma questão dessa, né? E parabenizo também a Defensoria por ter intérpretes de Libras aqui. Nós temos discutido na Câmara há anos, tem intérpretes lá, colocaram um mecânico, um software lá, mas não é péssimo, né? Então, parabenizo. É só de ter intérpretes aqui, eu me sinto muito mais feliz. E vai ser votado também esse semestre um projeto de lei que vai entender o reconhecimento da Libras como a língua oficial também de Belo Horizonte. É um projeto simbólico, mas nós entendemos a importância de valorizar, sobretudo, a comunidade de surdos e surdas. É isso. Só uma observação, parabenizando também a Defensoria, porque além de ter os intérpretes de Libras, a doutora Neuza está aqui, que é coordenadora, né, da Escola Superior, nós tivemos também um curso básico de Libras, oferecido para os defensores e defensoras e para os servidores também. Eu até fiz parte do curso básico e a gente deseja que continue, né, assim, as modalidades da Libras. Então, assim, realmente é um divisor de águas e a gente tem que fazer esse papel, a Defensoria fazer esse papel de inclusão de todas as vulnerabilidades. Então, mais uma vez também, parabenizar a Defensoria por esse pioneirismo, né, entre as instituições do sistema de justiça. E obrigado mais uma vez pelo apoio. Agradecemos aos intérpretes de Libras, Luana Dias e Tiago Quintano, a todas. Agradecemos a presença da doutora Ana Flávia Oliveira Freitas, da doutora Ana Cláudia Braga Areias Pinheiro e da nossa vereadora Duda Salaber por essa brilhante palestra. A Defensoria Pública agradece. O nosso muito obrigado.